E se eu te falasse que o jogador mais importante da dinastia Spurs não foi o Tim Duncan, não foi o Tony Parker, mas sim um reserva? Manu Ginóbili teve uma média de um pouco mais de 25 minutos por jogo durante a sua passagem em San Antonio. E a maior parte desses minutos foram saindo do banco. O Ginóbili disputou 349 partidas como titular lá em San Antonio. Como reserva, foram 708 jogos. Então estamos falando de um reserva, de um cara que inclusive foi eleito o melhor sexto homem da NBA uma vez e poderia ter levado várias outras vezes também. Na minha opinião, o Ginóbili briga para ser o maior sexto homem da história da liga. Só que mesmo sendo reserva, o impacto que o Ginóbili teve durante a sua passagem em San Antonio foi tão grande quanto o impacto desses outros dois que são históricos, né? Tony Parker e Tim Duncan são gigantes para San Antonio. Só que o Ginóbili teve um impacto tão grande quanto o deles. Inclusive, palavras do próprio Greg Popovich: sem Manu não haveriam campeonatos. Por que ele era tão importante? Por que sem ele o Spurs não teria sido campeão 4 vezes? O que fazia o Ginóbili ser tão fundamental para esse time? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos e vamos aqui falar sobre a importância, sobre a grandeza de Manu Ginóbili. Vamos lá, primeiramente, vamos aqui estabelecer uma coisa. O Ginóbili era um gênio, tá? Ele era um jogador absolutamente genial. Era um cara que enxergava o jogo de uma forma completamente diferente dos outros. Era um cara que enxergava janelas que nenhum outro enxergava. Então, quando ele entrava em quadra, o ataque do Spurs virava uma outra parada, né? Se tornava um ataque muito mais imprevisível. Era muito mais difícil defender, antecipar o ataque do Spurs quando o Ginóbili estava em quadra. Então a simples entrada dele no jogo já fazia a defesa ficar com, né, um grauzinho de preocupação maior. Além de ser genial, além de enxergar essas janelas que nenhum outro enxergava, o Ginóbili ele tinha a qualidade técnica e física para aproveitar essa janela. Porque não adianta nada você ter a visão e não conseguir concretizar a visão. O Ginóbili conseguia. A gente tá falando de um dos melhores passadores da história do jogo, gente. A capacidade de achada do Ginóbili era uma coisa, cara, impressionante. Assim, ele executava passes que, mano, ninguém nunca viu. Era realmente uma coisa... Era uma coisa linda, cara. Era lindo de ver o Ginóbili passando a bola. Era absurdo. Beleza que nem sempre esse passe maravilhoso entrava, né? Muitas vezes o Ginóbili forçava alguns passes que, velho, ia pra lua. Inclusive, na cerimônia de aposentadoria dele, o Tony Parker falou sobre isso. Só que na maioria das vezes era esse passe que quebrava a defesa, era esse passe que desmontava o sistema defensivo adversário, né? Então, essa capacidade de visão e de achada de passe que o Ginóbili tinha fazia dele um ponto sabe, um ponto de virada no jogo. Mas não era só o passe, não era só a visão de jogo, era também a capacidade de pontuar, né? O Ginóbili, mesmo nunca tendo tido médias de 20 pontos na NBA, era um cara que conseguia achar bolas, achar cestas impressionantes, né? A capacidade de infiltração do Ginóbili era uma das coisas que mais chamava atenção no jogo dele. Era um cara que, próximo ao aro, tinha muito recurso, né? A gente fala muito sobre o Eurostep do Ginóbili, né? E por que a gente fala muito sobre isso? Porque foi ele que trouxe esse movimento para a NBA. Antes do Ginóbili, você não via jogadores da NBA fazendo Eurostep. Você não via. Você via bastante na Europa. Até porque Eurostep, Europa. Mas na NBA você não via. O Ginóbili foi o cara que chegou na NBA e popularizou
esse movimento que hoje em dia é muito utilizado. Então ele tinha esse recurso do Eurostep, o que já desmontava completamente a defesa, mas ele tinha também um atleticismo, uma velocidade, que era uma coisa impressionante. O Ginóbili era muito atlético, muito. Ele tinha um primeiro passo muito forte, era um cara que ganhava muito na explosão. Então esse combo, infiltração, explosão, atleticismo, passe, visão de jogo, tornava ele uma arma ofensiva absurda. E vou te falar, sem bola, o Ginóbili era muito bom também. Né? O trabalho off-ball do Ginóbili era impressionante. Era um cara que tinha uma vitalidade, tinha um fôlego que era muito acima da média. Um jogador que se movimentava toda hora. O Ginóbili, ele tinha uma característica de não poupar energia. Era um cara que, quando pisava em quadra, ele dava 120% em toda a posse, mano. Toda a posse. Por isso que ter ele vindo do banco era tão importante para San Antonio. Em meio a um adversário ali cansado, desgastado, cara, o Spurs tinha ali no banco um cara com um fôlego infinito, com um tanque infinito, e com uma inteligência, com uma visão, com uma capacidade de impactar no jogo, no ataque, impressionante. Ter esse trunfo no banco para usar nesses momentos de cansaço do adversário, cara, foi um dos grandes diferenciais daquele San Antonio. Na minha opinião, foi o grande X-Factor daquele San Antonio. Essa transição do Ginóbili pro banco adicionou uma profundidade para aquele elenco que fez toda a diferença, mano. Toda a diferença. E é muito louco, porque além de tudo isso que eu já falei que ele tinha, o Ginóbili ainda era muito clutch. Era um cara decisivo, era um cara que mesmo vindo do banco, cansou de matar a bola decisiva, cansou de meter game winner, cansou de achar um passe, cara, decisivo pro Tim Duncan ali meter uma bandejinha da vitória, cansou de roubar uma bola decisiva, cansou de dar toco decisivo, inclusive. Uma das jogadas defensivas mais icônicas da última década foi do Ginóbili, né? O toco em cima ali do James Harden. Então, não satisfeito em ter todas as ferramentas que eu já trouxe, ele ainda tinha o fator clutch, né? Era um jogador realmente impressionante e defensivamente o Ginóbili era sacanagem. Sacanagem. Poder de antecipação, os botes que ele dava, corajoso, agressivo, voraz, cara, era um defensor elite. Então, assim, pra finalizar, o Ginóbili, ele foi uma peça fundamental pro sucesso do Spurs entre os anos 2000 e 2010. Ele foi fundamental. Sem ele, o Spurs não teria sido 4 vezes campeão. Não seria. Então, não haveriam títulos sem o Ginóbili. E por isso que, na minha visão, ele foi tão importante nessa era Spurs quanto o Tim Duncan, quanto o Tony Parker. Pra mim, ele não deve nada pra esses dois. Inclusive, pelo fato da ida dele pro banco ter tido esse impacto tão grande, cara, é possível dizer que ele foi até mais importante do que esses dois. Porque, beleza, o Tim Duncan era o Tim Duncan. O Tim Duncan era o melhor jogador do Spurs, é um dos maiores da história, um jogador absurdo. Mas, taticamente, o Ginóbili, ele era um diferencial muito grande. Muito grande. Então, o ponto é, você concordando ou não que ele foi mais importante do que Tim Duncan e Tony Parker, algo que tem que ser ponto comum aqui é que ele foi tão importante quanto esses dois. No mínimo, tão importante quanto. E eu tô fazendo esse vídeo, trazendo isso, porque com o passar do tempo, a gente vê alguns jogadores perdendo reconhecimento. Né? A gente vê, né, o público deixando de falar sobre certos jogadores. A gente vê o público começando a esquecer, né, de alguns jogadores. E o Ginóbili é um cara que não deve ser esquecido, que não pode ser esquecido. É um cara que, mesmo sendo reserva durante a maior parte da sua carreira na NBA, ele foi tão importante quanto várias estrelas titulares, né? Ele foi tão impactante quanto várias estrelas. Né? E uma prova, né, de como as pessoas às vezes esquecem de alguns caras ou diminuem alguns caras é o fato do Ginóbili não ter entrado na lista dos 75 maiores jogadores da história da NBA. A NBA, no seu aniversário de 75 anos, soltou uma lista dos 75 maiores e o Ginóbili não estava. Ele não estava. Enquanto nomes como, por exemplo, o Damian Lillard estavam nessa lista. E pra mim é uma loucura. O Ginóbili, na minha opinião, é muito
muito maior do que o Damian Lillard. O Ginobili, sem a menor sombra de dúvidas, é um dos 75 maiores jogadores da história da NBA. Na minha opinião, tá entre os 50, tá? Na minha opinião, ele pega top 50 fácil. O Ginobili, ele foi um cara totalmente disruptivo na liga. Ele foi um cara que mudou a NBA, tá ligado? É um cara que teve uma importância bizarra, que influenciou demais no jogo. Então, ver esse cara ser desvalorizado, ser subestimado, me incomoda muito, porque é um dos jogadores que me fez amar o basquete. Mesmo ele sendo argentino e tendo toda essa rivalidade Brasil-Argentina, o Ginobili é um cara, mano, que eu tenho como um dos meus jogadores favoritos da história, tá ligado? É um dos caras que eu quero muito um dia ter a oportunidade de ver pessoalmente. Eu quero muito ver esse cara pessoalmente. Eu quero ver, pegar na mão dele e agradecer pelo que ele fez pelo basquete, porque esse cara, ele mudou o jogo, mano. Ele mudou o jogo. Então, esse vídeo é pra lembrar você do quão grande, do quão absurdo foi Manu Ginóbili. E pra você que não viu o Ginóbili jogar e que talvez não saiba quem é ele, esse vídeo é feito pra você despertar essa curiosidade de, mano, deixa eu ver mais sobre esse cara. E eu tenho certeza que quando você parar pra pesquisar sobre o Ginóbili, você vai se apaixonar por ele, pela história dele. Porque é um cara absurdo. É um cara que foi campeão na Europa, é um cara que, na seleção da Argentina, é um deus, né? É um cara que foi ouro em Atenas, é um cara que foi bronze em Pequim. Ele é gigante, mano. Ele é gigantesco. E é isso, velho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Lembrando, né, que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro, né? Usando o cupom SWISH10, tudo junto lá na Centauro, você tem desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, aproveita, usa o cupomzinho aí e garanta esse descontinho maravilhoso. E é isso, tamo junto, grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.